Olá, bem-vindos ao curso de Iniciação à Leitura e Teoria Musical. Eu sou o professor Paulo Ferreira e estarei com vocês durante esses módulos. O nosso curso ele tem o objetivo de conduzi-los ao estudo da leitura musical, a gente depois vai ver com detalhes o que seria essa leitura musical, ao estudo da música propriamente, mais especificamente a música ocidental, certo? O objetivo principal desse curso é fazer com que vocês entendam a leitura musical, mas também pratiquem a leitura musical, buscando desenvolver uma fluência nessa linguagem específica. Assim como a gente aprende a ler outros idiomas, ou o nosso próprio idioma, a gente busca sempre a fluência, a gente também vai buscar fazer exercícios para desenvolver a fluência da leitura musical. Como vocês estão vendo, uma coisa importante a se responder, ou uma pergunta que você poderia fazer, mas o que é música? Essa é uma pergunta, eu confesso para vocês que não é uma pergunta fácil, assim, eu não tenho uma resposta definitiva, e eu acho que nem seja esse o caminho mais interessante de dizer o que é música. Uma coisa importante é a gente saber que existem vários tipos de músicas, e existiram também alguns estilos de música, alguns estilos musicais que se perderam, e hoje, no mundo contemporâneo, existem vários tipos de música simultâneos, vários sistemas musicais, a gente chama assim também. E uma das possíveis definições, vocês estão vendo também aí, eu acho até interessante essa, eu peguei essa definição e dei algumas acrescentadas, para ficar mais interessante. Música é uma arte. Acho que todos nós vamos concordar que música é um tipo de arte, né? Uma arte de combinar sons, mas também silêncio. Do ponto de vista da duração, a gente também tem o silêncio. Depois a gente vai ver com mais detalhes. Em estruturas organizadas, que eu acho que quase sempre com sentido e significado. Pode ter algum tipo de música que pode ser que não tenha esse sentido e significado tão como um elemento central. Mas, basicamente, o que a gente conhece de música, de várias culturas, sempre tem algum sentido e algum significado ao redor disso. Então, eu gosto dessa definição, que ela é um pouco genérica, né? Ela não está descrevendo um tipo de música, mas músicas no geral. Então, assim, a gente sabe que existem vários tipos de música. Se eu falar assim, fale para mim dos tipos de música, você vai lembrar da música popular, você vai lembrar da música clássica, né? Você talvez vai pensar na música de igreja, música religiosa, música gospel. Cada tipo de música ele tem uma característica, a gente chama de estilo ou gênero musical, e tem semelhanças e tem também pontos de diferença. E isso é muito importante para que a gente possa diferenciar. Por exemplo, a gente vai ter a música oriental. É um tipo de música bem diferente da música que você escuta no dia a dia. É um tipo de música que eles utilizam outro tipo de escala. Depois a gente vai ver melhor o que seria exatamente a escala. Mas eu vou colocar para vocês escutarem, para a gente ver melhor como é que é isso. Como vocês puderam observar, essa música, eu acho que vocês pelo menos acharam assim, um pouco diferente, né? É um tipo de música que, fazendo uma análise assim, um pouco simples, você não percebe muito aquela questão do compasso, aquelas batidas repetitivas. Por exemplo, uma valsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você vai escutando e você consegue sentir essas pulsações que vão se repetindo nesses padrões de 3. Esse tipo de música aqui, ele não tem muito isso. É um sistema um pouco diferente. E também diferente em relação às escalas, às notas. A música oriental, vocês podem ver também aqui, vocês estão vendo que a música oriental ela tem um sistema de 22 notas. A escala deles, a gente conhece a nossa escala, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas naturais, também tem mais 5 notas que a gente chama de alterações. O nosso sistema musical ele tem 12 notas, a gente chama de
escala cromática, tem 12 notas. E as escalas geralmente estão organizadas em grupos de 7 notas. Só que a música oriental, eles vão ter uma escala de 22 notas. Você pode ver aqui, ó, os nomes das notas são bem diferentes. Também tem aqui uma comparação com a nossa notação ocidental. O que eles chamam de shadya, para a gente seria o dó, né? Risabha seria o ré. O gandhara seria o mi, certo? E assim vai. Eu não sei exatamente a pronúncia, porque eu não domino bem esse idioma aqui, mas vocês podem estar vendo aqui. Assim como tem 7 notas, mas também eles têm outras notas além dessas 7. Por isso, a música deles é um pouco diferente, certo? É um outro sistema e você vai escutar um tipo de melodia um pouco diferente da nossa. Também tem a questão do ritmo, tem a questão da combinação dos instrumentos. Já chegando um pouco mais perto aqui da gente, a gente tem a música que a gente chama de ocidental. A nossa música ela tem a origem aí, certo? E o primeiro estilo musical que a gente tem registrado é o cantochão. Existiu outros tipos de música antes do cantochão? Com certeza sim, deve ter existido. Mas ele não tinha ainda o que a gente chama de escrita musical. Por conta disso, a gente não sabe muito bem como era, porque não ficou registrado. Vou colocar agora para vocês escutarem um exemplo de cantochão. Lindo, né? Essa música é chamada de cantochão ou canto plano. É um estilo musical que basicamente eles tinham ali uma letra, certo? Inspirada na Bíblia, né? Textos da Bíblia em latim. E tinha escalas, a gente chama, as notas subiam, desciam, aí tinha um momento que finalizava, geralmente muitas músicas, essa aqui é o Kyrie eleison, geralmente no som, quando ele fala som, é que termina a frase. E esse tipo de música, a escrita dela, ela era o que ele chama de neumas, certo? Vocês viram aqui a partitura? É uma partitura bem rudimentar, né? Não é que nem a partitura que a gente utiliza hoje, a partitura moderna, a gente vai ver depois. É um tipo de escrita que eles registravam mais as alturas e os momentos que se coincidiam com o final do texto. Por exemplo, Kyrie eleison. A escrita deles era simplesmente para mostrar que a nota subia ou que a nota descia, fazia alguns movimentos assim e concluía. Para a gente entender mais profundamente a música antiga, o cantochão, teria que ter um curso específico sobre isso, né? Para poder a gente se aprofundar. É mais aqui para vocês verem um pouco de onde é que vem a nossa música ocidental. No próximo exemplo, eu vou trazer aqui a música do Renascimento, certo? A música do Renascimento, ela já é um estilo musical que ele já trabalha com durações das notas mais estabelecidas. O cantochão, ele não tinha exatamente quanto durava aquela nota, ele só tinha uma relação de a nota é um pouco mais curta, a nota é um pouco mais longa, né? E o intérprete, ele ia seguindo essa indicação geral e ia fazendo a sua interpretação. Depois surgiu o que a gente chama de uma escrita baseada na poesia grega, que eles trabalhavam com curtos e longos. Já a música medieval, eles já trabalham com durações. As notas já têm uma duração mais estabelecida. Ele chamava de longa, máxima, breve, a semibreve, que até hoje ainda existe. Só que não existia ainda compasso. Esse tipo de música do Renascimento, eles não tinham compasso. Por mais que hoje em dia a gente veja partituras com compasso, mas na época eles não tinham. Então vocês escutem e percebam que
Diferente da música de hoje, a gente não consegue perceber muito bem um compasso. Muito lindo, né? Essa música que a gente acabou de escutar, é um trecho da missa do Palestrina, em homenagem ao Papa Marcelo, né? Se você tentar marcar os tempos, você percebe que essa música você consegue fazer uma marcação um pouco mais... É mais fácil de fazer, diferente do cantor-chão. Você não consegue exatamente seguir marcando tempos, né? Em música a gente faz muito isso, né? Essa aqui a gente já consegue mais. Só que não é exatamente da maneira moderna de pensar um compasso. Para quem não sabe ainda o que é compasso, imagine uma valsa. A gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tam, 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 tam. Essa repetição de pulsações, onde tem organizada a música em 3, é uma coisa mais moderna. Nessa música aqui, você consegue marcar tempos, mas você não sabe exatamente onde termina o compasso, onde começa dá para saber por conta do texto, né? Mas aonde termina, onde começa o próximo, não é tão simples da gente fazer, certo? Essa música do Renascimento. Agora, a gente vai ver um exemplo mais do Barroco. Só um pausa aqui. Ó. Essa música aqui vai ser o Canon, bem conhecido, né? Essa música, o diferencial dela é que ela já tem o que a gente chama de compasso. A música ela é organizada em partes, né? Dividida em partes, como se fossem setores, e cada compasso vai ter 4 tempos. Um pouco já bem diferente do que era feito no Renascimento. Esse tipo de música, que a gente pode chamar de música de compasso, ele se desenvolveu basicamente no início do século XVII, certo? Já tinha algumas coisas, quando a gente fala de datas, história da música, não é exatamente uma data específica, mas ela foi desenvolver muito forte ali no início do período do Barroco, esse tipo de escrita. Uma coisa a se falar é que antes ele não tinha compasso, mas já tinha as durações estabelecidas. Nessa época aqui já começa a surgir o compasso. Você vai ver aqui, ó, é o Canon em Ré. Você está vendo aqui que tem essas barrinhas? A música já é pensada assim, dividida em partes iguais. Se você tentar, você consegue facilmente contar até 4 nesse tipo de música. Por exemplo, vamos tentar contar até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O maestro, ele faz isso sempre. Eu estou fazendo uma regência que o maestro faz. Ele está sempre dizendo 3, 4. 1, 2,
3, 4. Por isso que a gente chama de música de compasso, né? Esse sistema baseado no compasso também. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Agora vamos tentar colocar compasso nessa música aqui, por exemplo, que a gente viu antes. Não, essa aqui. Eu não consigo. Não dá pra você colocar um compasso. 1, 2. E aí? É outro sistema. Totalmente diferente da música que a gente faz hoje, né? 2, 3, 4. É uma música que tem uma ligação muito direta com o texto, né? Esse tipo de música que a gente faz hoje, basicamente a música moderna que a gente faz hoje, a música pop, a música popular, ela tem origem no século XVII, quando eles começaram a fazer essa coisa do compasso, essas repetições regulares. Daí surgiram vários outros estilos musicais, certo? A gente tem a música clássica, tem a música barroca, tem o Renascimento, mas eles têm um ponto em comum, certo? Que tem uma relação com o compasso, assim como a música popular, a música gospel, o choro, eles têm essa questão do compasso. A música ocidental, ela usa, se a gente fosse falar assim, bem genericamente, pontos em comum, ela é baseada no compasso, certo? E ela usa o sistema de 12 notas, que a gente chama de escala cromática. A música oriental talvez tenha também algum tipo de compasso, porque é bem diverso, eu não conheço tudo, né? Mas eu sei que tem muita música baseada em ritmos aditivos, como a música africana, e o sistema de nota deles é de 22 notas. Então, tem uma diferença muito grande. Então, assim, por que eu expliquei tudo isso? Porque quando a gente vai falar de leitura, escrita musical, a gente está se referindo a esse sistema musical moderno que tem origem no meados do século XVII. Então, é basicamente para entender o contexto. Quando a gente fala de que existem músicas, a gente vai estudar a teoria e a escrita desse tipo de música. Existem outros tipos de música, mas a gente vai, nesse curso aqui, a gente vai estudar direcionado a esse tipo de música, que é uma música que tem origem nesse estilo mais ocidental. Mas uma coisa importante a se falar é que a escrita musical ocidental, ela não se refere, ela não se direciona a só um tipo de música. Por exemplo, a pessoa está estudando leitura musical para escrever música clássica. Não necessariamente. Do funk, a música clássica, ao choro, tem elementos aí que são bem semelhantes. Por exemplo, o compasso. Eu consigo escrever um funk. Se você botar um funk aqui para tocar, eu acredito que, pelo menos alguns que eu conheço, a gente consegue escrever. A escrita musical ocidental, da música clássica, né, que a gente chama de a escrita da música erudita, ela também serve à música popular. Eu consigo escrever um funk, eu consigo escrever um chorinho. O pessoal do chorinho domina muito bem a escrita musical. Então, não é uma coisa restrita à música erudita, certo? A escrita musical é uma forma de registrar a música que qualquer pessoa pode se apropriar dela. Você pode utilizar a escrita musical para servir. Talvez algum estilo popular seja tão escrito, por exemplo, o repente, que é uma coisa que está ligada mais à poesia. Eu não sei como é que poderia escrever, mas talvez ainda dê. Por exemplo, quando a gente fala de o que é leitura, o que é escrita musical, a gente está falando basicamente disso que você está vendo agora na sua tela. Aqui é a marcha nupcial, a música do Mendelssohn, né, que é muito usada em casamentos. Ele está registrando aqui, ó, a duração das notas, ele está registrando a nota em si, né, os acordes, ele está registrando o compasso. A gente vai ver tudo isso daí com detalhes. Mas esse tipo de escrita musical que está sendo usado aqui na música erudita também pode ser usado em outros tipos de música. Então, o que é teoria musical? A teoria musical é justamente isso. O porquê das coisas. O porquê que a escrita musical se dá dessa forma. Por que eu coloquei, por exemplo, esse símbolo aqui, ó? Está vendo aqui no mouse? Que a gente chama de clave. Essa aqui é a clave de sol. A gente vai ver depois com detalhes. Mas por quê? Qual a função dela? Por que não outra clave? Tudo isso daí a teoria musical vai explicar, certo? Ela vai explicar o porquê e vai também ajudar a gente a como usar, né? Porquê, o como, onde. Tudo isso daí a teoria musical vai estudar.
E essa teoria musical que a gente estuda, eu falo sempre assim, ela serve à leitura. A gente vai estudar sempre partindo da leitura e a teoria musical vai nos dar as informações, entendendo por que aquilo ali existe e qual o contexto. Então, assim, tem muitos elementos aqui, não vou falar de tudo, porque senão não é exatamente o objetivo dessa aula agora, mas que vocês compreendam isso. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, assim, é que a leitura musical moderna que a gente vai aprender, né, que é baseada no compasso, na escala cromática, nos ritmos mensuráveis, né, ela pode até não escrever talvez o cantochão, mas ela serve para muita coisa. Ela não é algo restrito à música erudita, à música clássica. Você pode escrever, sim, música popular, você pode escrever, sim, o que você quiser. Então, se aproprie dela, se apodere da escrita musical. Por mais que eu utilize alguns exemplos de música clássica ou não, mas, assim, no século XXI, a escrita musical pode ser usada por todos e é uma coisa bem democrática, certo? Basicamente, isso que eu queria que vocês entendessem sobre o que é a teoria musical, o que é a escrita musical. Esse sistema que é focado na escrita da música ocidental. Então, essa foi nossa aula de teoria musical, né? Uma introdução do que é, basicamente, a teoria musical, qual o contexto que ela existe, né? Na próxima aula, a gente vai começar propriamente a praticar a leitura. Vou mostrar os elementos básicos, a gente vai estudar sobre isso. Então, eu espero que você possa aproveitar, sempre revisar se você não entender alguma coisa, volta um pouquinho, vai tirando as dúvidas. E é isso, a gente se vê na próxima aula.